Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E dando sequência, como havíamos dito anteriormente, ao nosso podcast sobre a série Mulheres na Filosofia, a professora Helenice Piovesani novamente está conosco para continuarmos a falar sobre estas filósofas. Seja muito bem-vinda, Helenice. Muito obrigada, é um prazer estar aqui voltando a falar das nossas filósofas. Bem, algo que chamava a atenção e encerrávamos o nosso podcast falando sobre isso, é o questionamento dessas mulheres a essa visão sobre a mente humana, né? Essa separatividade que os filósofos daquela época propunham, né? E a forma dialética através das cartas que elas filosoficamente se relacionavam com as ideias. Para esse podcast, Helenice, vamos conhecer quais filósofas, de que momentos, de que épocas? Bom, nós vamos continuar, nós estamos no século XVII e XVIII, né? Vamos continuar com a Duquesa de Newcastle, Margaret Cavendish, que também foi uma mulher, uma escritora prolífica, e ela vai trabalhar agora num outro aspecto da filosofia, que é o que a gente antigamente chamava da filosofia natural, né? Ou a filosofia voltada à compreensão da natureza, dos processos da natureza. Né? A Duquesa de Newcastle, e vamos lembrar um pouquinho, né, do que a gente falou no último podcast, né, que nesse período, pelo próprio contexto social e de dificuldade de estudo das mulheres, a gente vai ver que a maioria delas é autodidata e todas vêm da aristocracia. É daí que provém as mulheres, porque o próprio status social possibilitava que elas fossem ouvidas. Né? E agora a gente tem uma duquesa, nós falamos da princesa Elizabeth da Boêmia e agora a Duquesa de Newcastle, né? Que viveu de 1623 a 1673, aproximadamente. Né? Ela foi, desde criança, o que movia ela era o desejo de escrever, e ela ela escrevia copiosamente, né? E ela se casou com William Cavendish, que era o Marquês de Newcastle, e ele apoiou muito ela. Então, ela escrevia e ele publicava. Ele ajudava, ele foi um grande companheiro dela nesse sentido de apoiar o trabalho literário dela. E ela, além disso, dos trabalhos filosóficos, ela escreveu poesia, peças teatrais, história, autobiografia, fez a biografia do marido também, e vários volumes de filosofia natural. Bom, nos primeiros escritos dela, sobre filosofia natural, ela vai apresentar o que a gente poderia chamar de um tipo de atomismo, porque ela afirma que os últimos constituintes do mundo seriam indivisíveis pedaços uniformes, ou seja, uma visão desse atomismo no sentido disso, né? São pedaços que constituem o mundo, né? Pedaços uniformes e indivisíveis, né? Para ela, a natureza é eterna, infinita, mas, acima de tudo, corpórea, ou seja, material. E, sendo corpórea, ela diz, pode ser dividida em partes, mas essas partes não são outra coisa que não a própria natureza. Ela vai falar também, em alguns trechos do trabalho dela, de uma hierarquia de matéria, onde ela distingue uma matéria que ela chama de sensitiva e racional, que é uma matéria mais pura e fina, nós poderíamos dizer uma matéria mais sutil, de uma matéria inanimada, ou uma matéria mais grosseira no sentido de concretude, né? De densidade, sim, isso. E ela diz que, embora ela considere que é necessário se falar, né, de uma matéria inanimada, para explicar por que certos eventos naturais ocorrem de uma forma lenta ou vagarosa, ela insiste em que o movimento não existe separado da matéria. Então,
ela parte de toda essa análise, né? Essa imagem que ela constrói da natureza como sendo internamente autorregulada. A natureza se regula a si mesmo de dentro da própria natureza. Ela expressa isso, inclusive, numa linguagem bem feminina, num dos livros dela. Não? Ela diz: a natureza, sendo uma senhora sábia e providente, governa suas partes muito sabiamente, metodicamente e ordenadamente, e também é laboriosa e odeia ficar ociosa, o que faz com que empregue seu tempo como uma boa dona de casa. E é mesmo, é verdade, né? Querendo dizer que a natureza não para, a natureza está ordenando tudo sempre, a natureza, né, tem um método, né? As coisas funcionam, né, como uma casa deve funcionar, como uma boa dona de casa. Bom, ela não foi apenas uma das primeiras mulheres, né, a produzir uma filosofia natural, ou obras de filosofia natural, né? Mas também foi a mais ousada e a mais prolífica. Né? Como eu falei, ela, além dos poemas, das peças, tem várias obras filosóficas, e ela escreve muito frequentemente as obras dela endereçadas às mulheres. Mas ela não simplifica isso, não, para as mulheres. Ao contrário, não? Ela participava de discussões centrais, né, para a vida na época dela, e em debates sobre matéria, movimento, a existência do vácuo. Ela pensava e escrevia sobre a natureza do magnetismo, a vida, a geração, a cor, o fogo, a percepção, o conhecimento, o livre-arbítrio, a ideia de Deus, tudo isso ela escrevia, sobre tudo isso. Ela abordava tudo isso nas obras dela. Né? E ela também se correspondeu com vários filósofos importantes sobre esses temas. Né? Ela critica Hobbes também. Numa outra obra dela, ela ataca Descartes também, a forma como Descartes explica. Ele fala dos vórtices de Deus como movimentando a matéria, ela faz uma crítica a isso também, né? Como é que ele começa a botar Deus no meio, e ela critica, ela vai contra ele. Né? Ela coloca a natureza como composta, então, de um número infinito de átomos inteligentes. Isso é uma coisa importante nela, né? Porque, para ela, cada constituinte da natureza, cada um dessas partículas, desses átomos inteligentes, que ela diz, né, são inteligentes. Eles têm vontade própria, eles atuam por si. Né? Então, ela enumera, numa obra dela, né, algumas opiniões, algumas das questões que ela coloca. Né? Então, ela diz, por exemplo, sobre a matéria. Né? Ela diz: matéria, automovimento e autoconhecimento são inseparáveis e tornam a natureza um corpo material, automovimentado e autoconhecedor. Sendo material, ela diz, a natureza é divisível em partes, e sendo infinita em quantidade e volume, as suas partes são infinitas em número também. Nenhuma parte, ela diz, pode subsistir separadamente do restante, mas são todas as partes de um corpo infinito. Aqui é interessante, não é? Porque ela está colocando uma ideia, ela está falando da natureza, mas ela está falando de uma unidade que há em tudo. É exatamente esse comentário que eu ia fazer antes de você expressar a mesma palavra, literalmente, porque fica claro essa ideia de unidade e não de dissociação dos elementos. Pelo contrário, uma ideia de unidade da natureza, de uma finalidade, de Deus por trás de todos esses processos. É curioso observar isso porque, por uma ignorância que nós temos de um modo geral hoje em relação às mulheres do passado, nós sequer consideramos a hipótese de que houvessem mulheres com esse nível de pensamento, de sabedoria, de desenvolvimento. E o que eu ia perguntar para você dentro disso, aproveitando até o ensejo, Helenice, é como ela desenvolvia isso socialmente? Ou seja, haviam escolas? Como ela disseminava isso além dos livros? Como se dava esse processo de transmissão dessas ideias e a relação com aqueles que estudavam essas obras? Como isso se processava na época?
As cartas. E no caso dela, especificamente, né, como o marido apoiava, ela escrevia, né, então ela publicava os livros e também ela recebia muito na casa dela para debates. Né? Eles era uma duquesa, então era uma figura da aristocracia da época, e isso era muito comum também nos palácios e entre a aristocracia, alguns, né, claro, os que tinham esse interesse de, nos que eles chamavam os salões, né, abrir os seus salões para encontros de debates filosóficos, de debates artísticos, nesse sentido. E isso propiciava uma difusão, né, do pensamento dela, da forma dela, além desse fato de ela, por sorte, ter esse apoio do marido para publicar os livros dela. E as cartas, claro, né? Como eu disse, as cartas eram uma forma de difusão do pensamento e de estímulo do debate filosófico, né, entre essas pessoas. Né? E olha que interessante, né? Para ela, Cavendish nega que exista, como ela diz, qualquer criatura ou parte da natureza sem vida e alma. Para ela, a matéria não é um corpo morto. Ela diz, ao contrário, né? Ela diz, a natureza corpórea é sujeito e agente. Né? Ela diz, né? E ela também critica a distinção radical que Descartes faz entre mente e corpo. Ela é outra que também questiona ele. Né? E insistia em que uma unidade fundamental permeava o mundo, que a natureza era composta de uma matéria inteligente e automovimentada. Olha que ideia ousada para a época, né? Como um questionamento profundo, não, que ela faz. Né? E, novamente, como eu disse, né? É interessante ela tá pautando o pensamento dela, essa análise, essa filosofia natural, né? Vendo essa unidade por trás, né? Que ela reforça sempre, né? E questiona quando vem alguém e faz essa divisão. Né? E tenta polarizar. Ela é mais uma das que entra com esse questionamento também. Né? E uma coisa interessante também no comportamento dela, ela foi uma defensora dos animais. E uma das primeiras opositoras, na época, aos testes que a ciência fazia, a ciência nascente, né, a química, tudo aquilo que estava acontecendo naquela época com os animais. Ela era contra. Então, até nisso também ela era pioneira. Né? Ela defendia que devia se buscar uma outra forma, né? Não sacrificando os animais. Né? E interessante que ela, como escritora, também... Esse é um ponto a destacar. Ela era uma escritora assim, muito autoconsciente, porque em todas as obras dela, ela coloca um prefácio, ela sempre escreve um prefácio que vai, onde ela explica, é um prefácio onde ela aprofunda, ela mostra as ambições filosóficas dela também. E mostra um senso que ela tem muito aguçado, né? Das barreiras que ela enfrenta sendo filósofa e sendo mulher na época. Né? Ela sempre destacou isso. Bom, uma outra filósofa, agora falamos da duquesa, agora nós vamos falar de uma viscondessa, Anne Conway, né? A viscondessa Conway. Né? Anne Conway viveu de 1631 a 1679 também. Né? Ela já foi muito reconhecida como filósofa na época dela. O marido dela também se interessava por filosofia e foi aluno de um grande filósofo chamado Henry Moore. Ela também foi aluna dele. Essa teve um professor, né? Que Henry Moore foi um filósofo platônico, muito conhecido da Universidade de Cambridge. E nesse meio, então, é que ela foi se desenvolvendo seu pensamento filosófico, seus estudos filosóficos. Ela entrou nos debates da época, né? E é interessante que ela, desde criança, ela impressionava a todos porque era uma criança muito estudiosa, voltada para os livros, né?
A gente não tem um registro de como foi a educação formal dela, não? Mas parece que essa educação se deu muito pelos próprios esforços dela, né? De ler. Ela pode ter sido, essencialmente, na infância, também bastante autodidata. Uma coisa é certa, ela dominava várias línguas, porque a gente sabe isso, que ela lia e entendia perfeitamente o francês, o latim, ela estudava Platão e Plotino em latim. Bom, como ela estabeleceu essa amizade com esse filósofo, né, o Henry Moore, e o casamento depois com o Edward Conway, que depois virou o Visconde de Conway e ela viscondessa, a casa dela também, como eu falei, né, como era de praxe, né, a casa dela também ficou um centro para as discussões intelectuais. Então, era um centro onde ela reunia as figuras intelectuais da época, e ali é que aconteciam os debates e a troca, né, de ideias, filosóficas. Ela também, como várias outras da época dela, das filósofas, como a gente tem visto, né, também considerou inadequado o dualismo de Descartes. Você vê que é interessante quando a gente, olhando agora, né, conversando sobre essas filósofas e como todas elas questionam, né? Agora me ocorreu uma coisa, né? Eu fico pensando, é natural da mulher uma sensibilidade maior, né? No emocional, né? A mulher é mais esse sexto sentido, então eu acho que isso pesou um pouco para a mulher, para elas como mulheres, questionarem essa separação, né, tão entre corpo e mente, né, como duas coisas que uma não tem nada a ver com a outra, né, e elas não entendiam isso, né? Eu acho que isso tem a ver um pouco, né, com a condição do feminino, né, basicamente, né. Ela estudou também os trabalhos dos cabalistas da época dela, porque ela buscava uma forma religiosa, uma forma metafísica mais adequada, né? Então, ela acabou entrando no trabalho dos cabalistas. No trabalho dela, quando ela começa a fazer, ela vai se aprofundando na questão do ser, né? Um trabalho sobre a ontologia, né? Ela estabelece uma graduação dos seres, né? Porque para a maioria da época, né, ela presumia que tinha uma diferença forte, como, por exemplo, entre um ser humano e um cão, né? E isso, para ela tinha que envolvia a concepção de uma noção de uma substância que funcionasse para toda a criação animal e humana, mas que também pudesse ser invocada, né, como ela diz, né, para as entidades que os cristãos presumiam que habitavam o paraíso. Ou seja, ela está buscando entender do que é formado isso, né? O que constitui, qual é a diferença entre um ser humano e um animal. Tem uma diferença? Tem, mas ao mesmo tempo ela intuía que tinha que ter algum tipo de substância, algo que unisse tudo isso. Novamente, é uma intuição da unidade que tem que ter por trás das coisas. Todas as criaturas, ela diz, da mais elevada à mais baixa, estão inseparavelmente unidas umas às outras. É bem essa ideia que a gente falou, né? Da união, da unidade que tem que existir por trás de tudo, né? O próprio Marco Aurélio, em suas meditações, fala que, sinteticamente, ele diz que nós estamos unidos por um esforço divino. Ou seja, não há dissociação, embora a gente se sinta separado ou distante um do outro, há uma unidade divina que nos une. Ou se a gente retorna a Tales de Mileto, né? Tudo está cheio de deuses, né? Tudo está cheio de Deus, exatamente, a mesma coisa. Então, é curioso você ver como esses são conceitos tão profundos, né? Que ao longo das épocas, eles permanecem, né? Eles não terminam, não se esgotam, e embora passe por alguns momentos onde isso fique um pouco obliterado, um pouco aparentemente esquecido, mas em seguida torna a renascer, né? Torna a aparecer essa ideia da unidade. E não teria que ser de outra forma, né? Bem, Helenice, muitas dessas filósofas que vimos até agora têm a metafísica como um objeto, né?
tem esse para além da mente dual. Então, eu queria entender um pouquinho sobre esse ponto, porque é importante, né? À medida que a gente vive num momento histórico em que as coisas estão tão voltadas para o nosso dia a dia, para uma realidade tão concreta, nós estamos ouvindo sobre filósofas em um momento histórico extremamente cientificista, falando sobre o transcendente, né? É verdade, né? Em relação à metafísica, não, como ela explora, como ela trabalha essas questões, não, num livro dela que se chama Princípios da Filosofia Antiga e Moderna, aí ela vê toda a criação, toda a matéria, né, com exceção de Cristo e Deus, ela tira a ideia, não, como parte de uma substância que ela afirma ser composta de um infinito número de mônadas, e que essas mônadas, elas próprias, seriam uma mistura de espírito e matéria. Para ela, Deus permanece ontologicamente, ou seja, como um ser, né, separado dessa criação. É uma noção ainda, bom, por ela ser cristã, né, ainda uma noção dualista, né, uma noção espiritual de dualismo, né, em relação a Deus e a criação. Mas uma coisa interessante é que esse termo mônada, né, que depois vai ser usado por Leibniz, na verdade se diz que ela criou esse termo, né? Mônada como a unidade mais íntima, né? Unidade primordial das coisas, da essência. Né? Esse termo, na verdade, é bem possível, se acha que Leibniz se apropriou desse termo depois da correspondência com ela, porque, novamente, eles trocavam por cartas, né, os questionamentos filosóficos, os conceitos de cada um. Né, e se diz que ele passou a usar isso, mas que, na verdade, a primeira a usar esse termo foi ela. Né. Os primeiros 2 capítulos desse livro, Princípios de Filosofia Antiga e Moderna, né, ela colocaria uma visão racional de Deus. Ela trabalha também a noção do tempo, da criação, né? E trabalha mais a noção de essência, né? A essência do ser, a essência do universo, ela trabalha tudo nesse livro. Ela afirma que Deus é um criador, como se diz, né, o termo latim de re, quer dizer, dentro dele mesmo, né? E toda a criação, ela diz, existe desde o princípio do tempo com Deus, embora a manifestação tenha ocorrido mais tarde. Né? É uma noção interessante essa aqui, que nos aproxima um pouco da noção oriental também, dos textos sagrados da Índia, onde a gente vê que tudo, na verdade, já existe. E nunca deixa de existir. Apenas que o universo, né, quando eu digo tudo, eu estou falando do universo, apenas que num momento está manifestado, em outro não está. Né? Essa é a noção que os hindus têm, muito bonita, né, desse jogo de criação e, entre parênteses, destruição do universo, mas, na verdade, nunca se destrói, né? Porque as coisas, aquilo que não deixa de ser nunca, apenas que no momento está manifestado e no outro não está. E ela aqui fala da criação da mesma forma, né? Que está em Deus, mas a manifestação acontece mais tarde, mas sempre esteve. Né? Já existia, né, em Deus. Né? Uma noção bem semelhante, não? Com uma ideia, a mesma ideia. Não? Ela parte do argumento de que não faz sentido se pensar que Deus, como um ser onisciente, onipotente, onipresente, tenha feito inferência sobre a criação, no sentido metafísico estrito. Não? O que nós, como humanos, vemos como criação deve ter sempre existido em Deus. Porque se
ele é a unidade, ele é o uno, ele é onisciente, onipotente, onipresente, entende? Ela diz, então não faz sentido, né? Tudo já estava nele, né? Tudo vem dele e já estava nele, né? É o que ela pontua, né? É um pensamento interessante que remete realmente a essa ideia que vem lá da Índia, né? Portanto, ela diz, né, em termos de substância, toda a criação, para ela, né, na concepção metafísica dela, se origina de Deus. Esse pensamento, esse conceito dela, evita o dualismo de substância do pensamento cartesiano, não é? E permite que ela estabeleça uma cadeia de seres, né? Ou seja, uma certa hierarquia dos seres, mas de alguma forma tudo ligado e tudo provindo do mesma fonte, né? Que seria Deus. Né? Aí ela cita aqui, né? Nesse livro, ela afirma: portanto, o atributo essencial de Deus é ser o Criador. Consequentemente, Deus foi sempre um Criador e será sempre um Criador, porque se não for assim, ele estaria mudando. Portanto, as criaturas sempre foram e sempre serão. Deus não pode mudar, senão não é Deus. Ou seja, nesse conceito, né, do que é Deus. Né? Então, realmente, as criaturas sempre foram e sempre será. Nada morre, nada acaba. Apenas se transforma, né? Uma hora está manifestado e outra hora não está. Mas continua. E ela vê também toda essa criação relacionada entre si. Novamente a mesma ideia, né, de unidade. Né? Ela vê essa relação entre as coisas e mais, né? O que nos outros sistemas filosóficos é colocado como diferença entre espírito e matéria, para ela é uma diferença de modo e não de essência. Para ela, espírito e matéria são modos ou apresentações de uma mesma substância, de uma mesma coisa. Que é algo bem avançado, né? Lembram, ela está contrapondo Descartes, tá? Também. Bom, se a gente for pegar essa ideia de unidade, né, por trás de todas as coisas, né, uma unidade que se manifesta de uma forma múltipla. Em última análise, aprofundando, a gente vai chegar a essa conclusão mesmo também, né? O que é matéria, afinal? Né? O que seria matéria? Alguns sábios dizem que, na verdade, a matéria seria o espírito condensado, o espírito mais condensado. Né? Mas que se a gente está falando de uma coisa só, né, que se apresenta de forma múltipla, né, e aparentemente diferenciada, né, então ela tem razão. Ela chegou a uma conclusão que não é absurda, né, se nós formos pensar na essência profunda de tudo. Né? É bem curioso isso. Né? E enquanto você falava, Helenice, eu estava refletindo aqui sobre as ideias dela. Isso tem um pouco do hinduísmo, essa ideia de unidade, essa ideia de Deus. No próprio Bhagavad Gita a gente percebe isso quando Krishna fala a Arjuna, né? Eu estive sempre e estarei sempre, não é? E é muito curioso isso. Então isso remete um pouco também à ideia de renascimento, a ideia de reencarnação. Não sei se ela aborda isso. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o tema para saber, embora ela tenha essa tônica cristã, digamos assim, ela aborda esse tema e como se via isso por parte dessa filósofa, dessa pensadora. Ela não fala especificamente em reencarnação, ela não usa esses termos, né? Mas ela vê a possibilidade de... para várias criaturas, ela diz, de obterem uma maior mistura de espírito num ciclo contínuo, como ela diz, né, de entrelaçamento de espírito e matéria, né? Ciclos que vão continuar enquanto a Terra seguir existindo, ou seja, esses seres estariam voltando, né, nesses ciclos de espírito e matéria, nesse entrelaçamento e tendo experiências e dessa forma se desenvolvendo. Ela, de uma certa forma, embora ela não use esses termos, mas a ideia que ela coloca é bem assim, né?
E em relação a ela, né, para a gente fechar aqui o trabalho dela, essa bem breve exposição, mas a Conway conseguiu, nesse trabalho dela, encontrar um caminho entre o racionalismo da época, né, que está efervescente nessa época, e as visões da igreja. Né? É uma época de dificuldades religiosas e ela conseguiu, né, no seu livro, né, naqueles princípios, né, da filosofia, tentar mostrar como seria possível ter uma visão ainda do mundo cristão e também proporcionar um relato filosoficamente, digamos, correto da criação. E é curioso porque a vida dela não foi nada fácil. Ela foi uma pessoa muito doente, né? Os biógrafos, ela mesma conta, né, em alguns relatos, que ela sofria de dores de cabeça constantes, né? E mesmo assim ela não parava de escrever, não parava de filosofar, de se corresponder, de questionar os filósofos da época, né? Então é um testemunho, né, da resistência de espírito dela e da força, né, do pensamento filosófico, né, nos círculos onde ela se movia, né, se relacionava nessa época de tantos conflitos, né, em termos de conflitos religiosos, tudo que estava acontecendo na época. Né? Então, ela conseguiu, e na época ela foi muito famosa, né? E conseguiu expor o seu pensamento. Né? Então, foi uma mulher que, numa época difícil também, conseguiu se fazer ouvir. Bem, Helenice, para a gente caminhar para o final do nosso podcast, queria trazer essas ideias dessas mulheres que ouvimos tanto nesse podcast quanto no anterior para o nosso dia a dia, para o nosso momento, para a nossa vida prática, né? Vejo que há uma unidade nessas 4 mulheres que falávamos, uma unidade que pode nos ser muito inspiradora no nosso dia a dia, né, Helenice? Realmente porque são mulheres que, além da inspiração pela luta delas, né, pelo esforço que todas elas, com certeza, tiveram que dedicar para que fossem ouvidas, apesar de, digamos, entre aspas, né, uma certa facilidade por serem da aristocracia. Né? Mas realmente essa fibra é muito importante e, em termos do pensamento filosófico, eu penso que elas todas estão um pouco além, né? Deram um passo além do que imperava na época delas, né? Que é esse surgimento do racionalismo, não negando a importância do racionalismo. Ele tem, claro, a razão humana tem um lugar, e não se pode negar isso, é importantíssimo. É uma faculdade importante do ser humano e que tem que ser usada e, digamos assim, aprimorada, afiada. Mas não é só isso. Eu acho que todas elas tentavam mostrar isso, que tem algo a mais. Que o ser humano não é só a razão. Embora a razão seja uma ferramenta importante para o ser humano, mas o ser humano tem outros aspectos nele mesmo que podem ajudá-lo a saber mais, a conhecer mais dele mesmo, do mundo em que ele vive, a encontrar as razões pelas quais ele vive, um sentido para a sua vida, a buscar entender o que ele é, afinal de contas. Né? Em qual o lugar dele nesse mundo? Né? E por que ele está aqui? Qual o sentido dessa vida toda, dessa existência, dessa luta, de tudo isso? Né? E eu penso que todas elas, de alguma forma, vão colocando isso, né, nos questionamentos. Descartes é a figura central, porque era central na época. Né? Ele vem com uma ideia que, como a gente viu no começo, né, no outro podcast, quando a gente fala da época, né, que foi importante na medida em que ele reconhece esse racionalismo, ou a razão, como algo que faz parte de todo ser humano, independente de homem e mulher, é do ser humano, é uma faculdade humana e, portanto, tem que ser exercida por todos. E nisso, esse posicionamento dele ajuda
o mundo feminino, né? Porque é como se ele reconhecesse que, claro, as mulheres também podem, e obviamente pensam, obviamente raciocinam, obviamente se aprofundam nas suas ideias, nos seus conceitos, né? Na sua busca a busca pela sabedoria, busca pelo conhecimento mais profundo, pelas causas. Então, nesse sentido, essas colocações que, quando ele surge, ajudam. Né? Mas, por outro lado, é aquela coisa, né? O ser humano vai sempre para os extremos. Né? Acabou indo, se deslocando para um racionalismo extremo. Né? Embora depois a gente vai ter mais nos filósofos modernos, né? O próprio Kant, né? Que é um filósofo racionalista, reconhecendo que a razão humana tem limite e que tem coisas que a razão não vai conseguir apreender tão além da razão, né? O que já é um grande passo, né? Se a gente falar em termos de filósofos racionalistas, né? Que reconhecem esse limite. Né? E isso é um debate grande na comunidade filosófica, né? Da época. Mas essas mulheres trazem isso, trazem esse questionamento e essa visão, e a mulher como tendo essa visão mais sensível das coisas, eu penso que é mais capaz de apreender intuitivamente certas verdades, e é como eu coloquei antes, né? Me parece que até por elas serem mulheres, mesmo elas entram questionando esse racionalismo extremo de Descartes, né? Porque elas percebem algo a mais. Né? Para nós, hoje em dia, é importante isso também, porque é um momento onde essa questão do feminino é tão debatida e, ao mesmo tempo, tão mal compreendida. Então, eu vejo essas mulheres como elas nos sinalizam, né, a reforçar esses elementos em nós também. Né? A parte racional, sim, é óbvio, é uma ferramenta importante, mas também essa parte mais profunda, né, mais intuitiva, mais sensível, né, de apreensão das coisas, que é muito próprio do feminino em nós. Bom, Helenice, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Agradeço mais uma vez a presença. Claro, seja sempre muito bem-vinda e reiteramos que haverá mais podcasts porque ainda há muitas filósofas da antiguidade para que nós falemos e, claro, será um prazer recebê-la de novo. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui e conversando sobre essas nossas filósofas, nossas companheiras, né, de vida, e que trazem sempre tanta coisa importante para a gente refletir. Muito obrigada. A professora Helenice, que é autora de uma série também escrita, Mulheres na Filosofia, e que você pode conhecer um pouco mais sobre as edições Nova Acrópole no site nova-acrópole.org.br. E para mais informações sobre os nossos podcasts, podem entrar em contato conosco através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Tchaikovsky e chama-se Valsa Sentimental.